O que é unidade, dezena e centena? A gente precisa saber o que é para saber quanto que vale cada algarismo. Por exemplo, as unidades, a gente utiliza a letra U, opa, deixa eu tirar isso aqui. A gente utiliza a letra U, certo? Para identificar as unidades. Então tá aqui a letra U, as unidades. A gente utiliza a letra D para as dezenas e a letra C para as centenas. Para que serve isso? Para eu saber quanto que vale aquele algarismo. Por exemplo, eu estou usando aqui o número 123. O 3 está na casa, a gente chama de casa, né? Que é a ordem dos números. Ó. O primeiro algarismo, ele está na primeira casa. Então a gente fala que esse número, certo? Esse número, ele é da primeira casa, o número 3, o algarismo 3. Então ele é das unidades. O algarismo 2, do número 123, ele está na casa das dezenas, na segunda casa. Então ele é da dezena. Sempre a segunda casa vai ser as dezenas. E a terceira casa, as centenas. Eu estou falando do número 123, certo? O 3 aqui, que está na casa das unidades, ele vai valer 3 mesmo. Quem são as unidades? As unidades é de 1 a 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Se não tiver os algarismos de 1 a 9, vai ser 0, certo? Tanto na dezena quanto na centena, se não tiver, é 0, ok? Mas as unidades é de 1 a 9. No caso aqui, o algarismo que tá na casa das unidades é o 3. Então ele vai valer 3 mesmo. Unidade 3. Como se fosse 3 cubinhos. Né? E eu vou falar um pouquinho sobre material dourado para vocês daqui a pouco. Então, unidade é de 1 a 9, certo? No caso aqui, no número 123, o 3 aqui são 3 unidades, bolinhas, né? 3 cubinhos, 3 caroços de feijão, certo? Ok? Beleza. As dezenas, ó, a letra D aqui, ó, o algarismo 2, ó, quando eu falo 123, então 2 aqui está na casa das dezenas. Então é 2 dezenas. As dezenas a gente conta de 10 em 10, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Se eu disse que são 2 dezenas, então ó, uma dezena é 10, 2 dezenas é 20. Olha aqui. A gente utiliza o material dourado, o cubinho, é um material de madeira, que vai representar as unidades, de 1 a 9. Então, se eu tenho 3 unidades, eu tenho 1, 2, 3 cubinhos, certo? Lá no número 123, são 2 dezenas. Uma dezena é como se fosse 10 cubinhos colados um no outro. Essa barra aqui é como se fosse 10 cubinhos colados um no outro. Por isso que a gente fala que essa barra, no material dourado, que é o material de madeira que a gente usa para explicar, uma barra são 10 cubinhos desses aqui, ó. Uma barra. Então, essa barra aqui do material dourado, ela representa uma dezena, como se fosse 10 cubinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, uma dezena é 10, ok? Mas no número 123 não é uma dezena, são 2 dezenas. São 2 dezenas. Então, 2 dezenas, se uma dezena é 10, 2 vai ser 2 vezes 10. Então, é como se fosse 10 mais 10. Vai dar 20, certo? Então, vamos voltar lá. Ó, o numeral aqui é 2, certo? Ele está na casa das dezenas, então são 2 dezenas, ok? Então, as dezenas de 10 em 10. É a centena, vamos para a centena. As centenas
é a terceira casa. Vou subir um pouquinho aqui. As centenas é a terceira casa. Na casa das centenas está o algarismo 1, do 123. Uma centena. As centenas é de 100 em 100 até chegar a 900. Ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Aqui eu tenho uma centena. Uma centena vale 100. E se fosse 2 centenas, aí é 200. Se fosse 3 centenas, 300. Certo? Se fosse 9 centenas, 900. Ok? No caso do número 123, é uma centena. Então, o número 123, o algarismo 3, ele vai valer 3 mesmo. O algarismo 2, ele está na casa das dezenas. Então, é 2 dezenas. Então, ele vai valer 20. O algarismo 3, o algarismo 1 aqui, na terceira casa, ó, esse algarismo aqui, 1, ele está na casa das centenas. Certo? Está na casa das centenas. Então, é uma centena. Uma centena é 100. Certo? Então, a gente utiliza aquele material de madeira, essa placa aqui, como se fosse 10 barras dessa colada uma do lado da outra. Então a gente usa esse material dourado para dizer que uma placa dessa é uma centena, é 100. São 100 cubinhos desse aqui. E barras, são 10 barras dessa aqui. Se você botar 10, mais 10, mais 10, 10 vezes vai dar 100, né? Então 10 barras, se uma dezena vale 10, né? Essa placa aqui é como se fosse 10 barras dessa colada uma do lado da outra. Então é como se você estivesse somando 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, ó, 10, vou fazer bem, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então é como se eu pegasse essa placa de 100, uma centena. Por que é uma centena? Porque são 10 dezenas, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Como se fosse 10 barras dessa aqui colada uma do lado da outra. Certo? E aí nós temos, então, voltando ali para o numeral 123, ó, numeral 123. O 3, ele está na casa das unidades, então ele vale 3 mesmo. O 2, ele está na casa das dezenas, o D de dezena. É 2 dezenas, 2 dezenas é 20. Né? É como se fosse 10, uma dezena mais uma dezena. Vai dar 20. O 1, o algarismo 1, ele está na casa das centenas. É uma centena. Uma centena é 100. Aqui, ó, 100. Tá? Tá bom, gente? Então eu vou só fazer um exemplo com o numeral daqui a pouco, 123. Mas, ó, o 3 está na casa das unidades, sempre vai estar na primeira casa, as unidades. Aí se não tiver nada, então é 0. E se não tiver nenhuma dezena, então tem que colocar 0. E se não tiver centena, é 0. Certo? Então eu tenho aqui, ó, 3 unidades, 123. O 3 vai valer 3 mesmo. 2 dezenas é 10 mais 10, 2 vezes, vai valer 20. Uma centena é 100. Uma centena vale 100 mesmo, tá, gente? Se fosse 2 centenas, aí vai valer 200. Se fosse 3, aí é 300. Então, o algarismo que tiver aqui nessa terceira casa, tá? Vou só exemplificar agora com cores diferentes. O algarismo que tiver na primeira casa, que é as unidades, vai valer de 1 a 9.
O algarismo que tiver na segunda casa, vou botar até de outra cor aqui. O algarismo que tiver na segunda casa, que é a casa das dezenas, vai valer de 10 em 10 até 90. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 40, pode ser 50, 60, 70, 80, 90. É um desses números, ok? E nós temos também a casa das centenas, que é a terceira casa. O algarismo que tiver aqui, ele pode ser 100, pode ser 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 ou 900. No caso aqui é 100. Por que é 100? Porque é uma centena. Ah, e se fosse, em vez de ali 123, fosse 223, aí seria 200. Seria duas centenas, 200. E se em vez de número 123 fosse 333, três centenas, aí seria 300. Esse número 3, esse algarismo 3 ali, na casa da centena, na verdade ele vale 300. No caso, o número 3, né? Nós estamos estudando o número 123. Então, no caso do 123, 3 unidades é 3 mesmo. Duas dezenas é 20. E uma centena é 100. Tá bom? Vou dar um exemplo agora com o numeral e vocês vão estar tirando a dúvida de vocês comigo no privado, tá bom? Um abraço. A questão do número 123. As unidades é sempre a primeira casa. Então aqui eu tenho 3 unidades. Ó, o número 123, eu tenho 3 unidades, certo? Ok? Eu tenho duas dezenas, que vale 20, e eu tenho uma centena, que vale 100. Ok? Certo, gente? Ó, 3 unidades, duas dezenas, uma dezena vale 10. Então, são duas, é 2 vezes 10, é 20. Vou voltar aqui o número para vocês verem. Ó, o número que nós estamos estudando é o número 123. Ó, ok? Número 123. Então, o que é unidade, o que é dezena, o que é centena? A unidade vai ser sempre o algarismo da primeira casa. Então, as unidades vai estar sempre aqui. As unidades são de 1 a 9. No caso aqui é o número 3. As dezenas vai estar sempre na segunda casa. Sempre na do meio aqui, ó, sempre na segunda casa. As dezenas é de 10 em 10 até 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Aqui são duas dezenas. Duas dezenas vale 20. Ok? O numeral da terceira casa são as centenas. As centenas é de 100, 100 até 900. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Aqui é uma centena. Uma centena é 100. Ok? Se fosse duas centenas, aí seria 200. Entendeu, gente? Então aqui, ó, número 123. Unidade, dezena, centena. Quanto que vale o número 3? O 3 vale sempre as unidades, vai valer o numeral mesmo. Então 3 unidades é 3 mesmo. Quanto que vale o 2 na segunda casa? Ele vale duas dezenas. Quanto que é duas dezenas? Vale 20. E quanto que vale o numeral, certo? Vou colocar aqui de novo, ó. Quanto que vale o numeral 1, o algarismo 1 aqui na terceira casa? Lembrando que a terceira casa é centena, tá, gente? Centena. Então, uma centena vai valer quanto? Vai valer 100. Certo? Aqui eu tenho o número 23. Unidade e dezena. Quanto que vale duas dezenas? Vai valer 20. Quanto que vale 3 unidades? É 3 mesmos. Então tá aqui, ó, o número 123. Uma centena, duas dezenas e 3 unidades. 123.
Vamos fazer de novo, ó. Uma centena, 2 dezenas, 3 unidades. 2 dezenas, porque é 2 vezes 10. 10 mais 10, 20. Certo? Uma centena é 100. São 100 unidades, são 100 cubinhos. 2 dezenas, a gente representa no material dourado aquela barra que tem 10 cubinhos colados um no outro. Então, se são 2 dezenas, são 20. E a unidade são 3 cubinhos. Então, é 123. Ok? 3 unidades, 2 dezenas, uma centena.